E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Luiz para mais uma aula de Química. Seguinte, nós vamos fazer hoje, tá? Aula de revisão capítulo 5, apostila 1, ok? Revisão de estrutura atômica, estudo do núcleo, isotopia, isobaria e isotonia, Química 1, ok? As páginas aí dos exercícios, essa videoaula é de exercícios, tá pessoal? A página aí é a página 323, 324 e 325 da apostila 1, beleza? Parece que algo deu errado. Galera, então vamos lá? Exercício 1 aí, ó. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos hipotéticos X, Y e W. O átomo Y tem número atômico 46, número de massa 127 e é isótono de W. O átomo X é isótono de W, tá? E possui número de massa igual a 130. E o número de massa de W é 128. Com essas informações é correto concluir que o número atômico de X é igual a... Galera, a primeira coisa, a gente vai pegar cada item aqui, tá? O Y aqui, ó. Y, 46, número atômico e massa 127. Ele tem 81 nêutrons. Você subtrai 127 e 46 para saber o número de nêutrons, ok? O W, ele tem massa igual a 128, ok? E X, ele tem... o número aí tá 47, mas a gente vai descobrir, ok? Então vamos lá, ó. W e Y, eles são isótonos, tá? Então, como o W tem aqui 128 de massa e tem 81 nêutrons, por que ele tem 81 nêutrons? Porque ele é isótono de Y, então o número de nêutrons são iguais. Se você subtrair da massa de W o número de nêutrons, você vai achar o número atômico, o número de prótons de W, tá? Que vai ser 47. E aí, como o átomo X e o átomo Y são isótopos, possuindo o mesmo número de prótons, W e X vão ter número de prótons igual a 47. E o número de prótons é o número atômico de Y, de X, que é o que a gente pede, ó. Com essa informação, é correto concluir que o número atômico de X vai ser igual a 47, ok? Letra A aí, como resultado, ok? Bem tranquilo. 2. A tabela seguinte apresenta dados referentes às espécies K, K+, Ca 2+, e S 2-, tá? Então é dada a tabela aí. E ele pede assim, em relação às espécies, são feitas as seguintes afirmações. K+, tá? K+, e Ca 2+, são isótonos. Isótonos são elementos com o mesmo número de nêutrons. K e Ca 2+, são isóbaros, mesmo número de massa. K+ tem mais prótons que K. E K+ e S 2- tem o mesmo número de elétrons. Para a gente fazer isso, a gente faz uma tabelinha com todas as informações, pessoal. Então vamos lá, ó. Essa daqui, o A, ele quer dizer o seguinte: se potássio, né, o cátion potássio e o cátion cálcio são isótonos, tem que ter o mesmo número de nêutrons. Então, ó, o potássio aqui ele tem 19, tá? Número atômico 19, tem 22 nêutrons, tá? Então, se ele tem 22 nêutrons, os dois, né? Ó, os dois aqui, ó. O cálcio também tem 22 nêutrons, tá? Eles são isótonos, tá? A primeira tá correta. O potássio, né, e o cálcio são isóbaros, tem o mesmo número de massa, pessoal. Eu tenho que somar, então, aqui, ó, esse e esse, e esse e esse, para saber a massa. Já dá para perceber que não são, né, pessoal? Ó, por quê? Eu teria aqui, ó, 41 e aqui 42, né, de massa. Então, eles não são. A segunda está incorreta. Terceira, K+ tem mais prótons que K, né? Olha só. O número de prótons desse daqui, ó, desse K aqui é 19. E o número do K também é 19. Eles têm o número de prótons iguais, né?
quando eu tenho um cátion ou um ânion, eu ganho ou perco elétrons, não mexo nos prótons, tá? Então, eles têm o mesmo número de prótons. A alternativa A3 aí, a afirmação 3 está incorreta. E K mais S2- tem o mesmo número de elétrons? Olha só, vamos lá. Esse K mais aqui tem 19 prótons, mas ele perdeu um elétron, então ele tem 18 elétrons, ok? E aqui ele tem 16 prótons, tá? Se fosse aqui neutro ele teria 16, mas ele ganhou 2, então tem 18. Então 18 está correta também. Então a alternativa correta aí é a alternativa C. Estão corretas a 1 e a 4, ok? Próximo, galera. A química orgânica pode ser considerada como a química dos compostos de carbono, pois esse é o elemento fundamental dos compostos orgânicos. Sabe-se que a massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. O número atômico de um átomo de carbono é 6 e seu número de massa é 12. Em relação ao carbono, indique o número de prótons. Pessoal, prótons, né? Aqui ó, o número atômico dele é o número de prótons, então prótons é 6. O número de nêutrons, pessoal, a massa, né? A massa é 12. O número de prótons é 6. Então, se a massa é a soma do número de prótons mais nêutrons, eu tenho que ter 6 nêutrons para dar 12. Então, é 6 também. E o número de elétrons, ele está, o átomo de carbono aí, ele é neutro, está no seu estado fundamental. Então, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, tá? Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é 6. Então, ele tem 6 elétrons também, ok? Bem tranquilo. Então, 6, 6 e 6, ok? Vamos lá, 4. Tem-se 3 átomos genéricos, X, Y e T. O átomo X possui número de massa consecutivo ao seu isótopo, tá? Y. O átomo T possui número de massa e número atômico iguais ao dobro de Y. Sabe-se que T possui 30 prótons e 34 nêutrons. Qual o número atômico e o número de massa de X? Ó, então vamos lá, tenho X, né? O X que é, na verdade é o Y aqui, porque ele é consecutivo de X, e o T. O T ele possui 30 e 64. 30 número atômico, 64 de massa, então ele tem 34 nêutrons. Falaram assim, ó, o átomo T possui número de massa igual ao dobro, ó. O número de massa, o átomo T possui número de massa e número atômico iguais ao dobro de Y. Então, se esses valores são o dobro de Y, que é o X aqui, o X consecutivo, tem 15 e 32, é a metade de cada um. Então, ó, 15 metade de 30, 32 metade de 64. E ele falou que X, o valor de X, olha lá, o átomo de X possui número de massa consecutivo ao seu isótopo Y. Então, se a massa de Y, né, que é esse X consecutivo aqui é 32, se X possui um número consecutivo é o 33. E eles são isótopos, possuem o mesmo número de prótons, olha lá, número atômico igual e número de massa consecutivo. Agora, quantos nêutrons esse X tem? Ele vai ter 18. 18 mais 15, 33, ok? Então, olha lá. Qual o número atômico e o número de massa de X? O número atômico de X é 15, o número de massa é igual a 33, ok? Beleza, então. 5. Considere as representações genéricas das espécies X, Y, R2, né? R2- e Z2+. Então vamos lá, quais espécies apresentam o mesmo número de nêutrons? Pessoal, aqui é fácil, né? A gente faz uma tabelinha para a gente poder verificar como que eu sei o número de nêutrons. Eu subtraio a massa do número de prótons. Então aqui vai ter 8, aqui no caso vai ter 9, né? Tenho 9 nêutrons, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 9. Então, quem tem o mesmo número de nêutrons é esse daqui 9 e esse daqui 9, Y e Z2+, tá? O número de nêutrons é a diferença entre a massa, né, e o número atômico, ok? Tranquilo.
Próximo. Aí os contextualizados, pessoal. Na reunião número 1 aí, que seria o 6, né? Na reunião da IUPAC, que celebrou o fim do ano internacional da química, os mais novos elementos foram oficialmente denominados Flerov, em homenagem ao físico russo Georgy Flerov, o livermônio, tá? Em homenagem ao laboratório Livermore, na Califórnia, tá? Esses são os dois elementos mais pesados da tabela periódica e são altamente radiativos. O Flerov apresenta número atômico 114 e número de massa 289. E o livermônio, tá? Apresenta o número atômico de 116 e número de massa 292. O número de nêutrons em cada átomo do elemento Fleróvio e o número de nêutrons em cada átomo do livermônio são, aí é só a gente fazer a subtração, né, pessoal, do número de massa para o número de prótons. Então, o Fleróvio ele tem 289 e 114, vão ter 175 nêutrons, e o Fleróvio não, desculpa, aqui o livermônio, tá errado aqui, tá? Tem 292, tá? E 116, 176. Então, a alternativa correta B, 175, 176. Ok? Bem tranquilo aí. 2. O chumbo é um metal tóxico, pesado, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na construção civil, em baterias de ácido, em munição, em proteção contra raio-x e forma parte de ligas metálicas para a produção de soldas fusíveis, revestimentos de cabo elétricos, materiais anti-fricção, metais de tipografia, etc. No chumbo presentes na natureza são encontrados átomos que têm em seu núcleo 82 prótons e 122 nêutrons, átomos com 82 prótons e 124 nêutrons, átomos com 82 prótons e 125 nêutrons, e átomos com 82 prótons e 126 nêutrons, tá? Quanto às características, os átomos de chumbo descritos são alótropos, isômeros, isótonos, isótopos ou isóbaros. Pessoal, são todos do mesmo elemento, né? São todos átomos de chumbo, tá? Eles todos têm 82 prótons, então eles são isótopos. Alternativa D, ok? Todos possuem número atômico 82. Mesmo número atômico, mesmo elemento, são isótopos, ok? 3. Com base no número de partículas subatômicas que compõem um átomo, as seguintes grandezas podem ser definidas: número atômico Z, número de massa A, número de nêutrons N e número de elétrons Z. O oxigênio é encontrado na natureza sob as três formas de átomos, 3 átomos diferentes, os 16, 17 e 18. Essas são as massas, tá? No estado fundamental, esses átomos possuem entre si quantidades iguais de duas grandezas apresentadas. Os símbolos dessas grandezas são, pessoal, no estado fundamental, né, eles possuem duas grandezas. Quais são? A primeira é o número de prótons, né, o mesmo elemento, eles são isótopos, então eles possuem o mesmo número de prótons. E se ele está no estado fundamental, ele vai possuir o mesmo número de elétrons. Então a alternativa aí é a alternativa A, a alternativa C. Z e E, né? Z, número de prótons, Z, número de elétrons, tá? 4. Isótopos radioativos do iodo têm grande importância na medicina. São usados no diagnóstico e no tratamento de problemas da tireoide. O isótopo de iodeto 131,53, usado para esses fins, apresenta os seguintes números de prótons, nêutrons, elétrons, respectivamente. Pessoal, facinho, né? Olha só. O número de prótons, ele tem 53. O número atômico dele é 53, né? Então, ele tem 53 prótons, tá? O número de nêutrons vai ser 131 menos 53, então ele vai ter 78 nêutrons, né? 31 menos 53, 78 nêutrons. E o número de elétrons, pessoal, ele é negativo, né? É um ânion, ele ganhou um elétron, então ele tinha 53, né? Número de prótons e elétrons são o mesmo, mas ele ganhou um, ficou com 54, alternativa C, 53 prótons, 78 nêutrons e 54 elétrons, ok? 5. No organismo humano,
alguns dos elementos químicos existem na forma de íons. Esses íons desempenham um papel fundamental em vários processos vitais, participando de reações químicas. Os íons sódio e magnésio 2+, por exemplo, estão respectivamente envolvidos no equilíbrio eletrolítico e no funcionamento dos nervos. Em relação aos íons, Na e Mg2+, é correto afirmar que são isótopos isoeletrônicos, isótopos, vamos ver. Então, ele tem que saber o seguinte, a gente tem que saber quantos elétrons possui e quantos prótons possui. Então, vamos ver, ó. O íon Na+, ele teria que ter 11 elétrons, mas ele perdeu 1, ficou com 10 elétrons. E o magnésio 2+, teria que ter 12 elétrons, perdeu 2, ficou com 10. Então, eles são isoeletrônicos, tá? Isoeletrônicos porque possuem o mesmo número de elétrons, tá? E aqui, ó, Na+, ele tem 12 nêutrons, 23 menos 11, 12 nêutrons, e o magnésio tem 24 menos 12, 12 nêutrons também, então eles são isótonos isoeletrônicos. Então a alternativa aí é a B, ok? Tranquilo? Bem tranquilo essa daqui, né, pessoal? A gente só vê o número de elétrons que eles têm, como eles são cátions, eles perdem elétrons, perdeu 1 aqui, 2 aqui, e o número de nêutrons, massa menos número de prótons, os dois possuem 12. Beleza? Alternativa B. 6. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico com número de massa diferente. Na radioterapia são utilizados isótopos como boro 10, cobalto, o césio, o irídio, tá? A alternativa que apresenta o número de nêutrons de cada isótopo respectivamente. Pessoal, aí é super simples, né? A gente tem a massa e a gente precisa encontrar aí o número de prótons. Vamos na tabela periódica para encontrar o número de prótons de cada um, tá? Depois feito isso, a gente só subtrai o número de prótons do número da massa, tá? 10 menos 5, 5, 33, 82 e 115, ok? Bem tranquilo também. Então, aí a gente precisa consultar a tabela periódica ou fornecer o número atômico de cada elemento, ok? Alternativa B aí. 7. A tabela seguinte fornece o número de prótons e o número de nêutrons existente no núcleo de vários átomos. E aí foram feito aí essa tabelinha. Considerando os dados da tabela acima, o isótopo D1, né, e o átomo que tem o mesmo número de massa igual a 1 são respectivamente. Pede o seguinte, pessoal, ó. O átomo 1, né, tem 34 prótons e 45 nêutrons, tá? Então, 34 prótons, 45 nêutrons, tá? Isótopos são dois átomos que possuem o mesmo número de prótons. Então, olha só, se eles são isótopos, ele tem que ter esse valor igual. Então, os dois que têm o mesmo valor igual é o, né, 34 e 34, ok? Aí ele pede, considerando, né, o isótopo 1 e o átomo que tem o mesmo número de massa do átomo 1, são respectivamente, né, aqui isótopo são esses dois. Agora, o mesmo número de massa, pessoal, eu preciso somar esse número de prótons aos de nêutron. Então, aqui eu vou ter 79, aqui eu vou ter, ó, 79, tá? Aqui eu vou ter quanto, ó? 75, e aqui eu vou ter 78, ó, 78, tá? 75, 79 e 79, tá? Então, o que acontece, galera? A alternativa correta aí tem que ser a 1 e 2, tá? Aqui, ó, deixa eu ver, considerando os dados, o isótopo 1 e o átomo que tem o mesmo número de massa do átomo 1 são respectivamente o que tem a mesma massa, ó, vamos lá. Os isótopos são dois, possuem prótons. 1 e 3, o item 34 e o item 4 tem 34. O 1 e o 4 também tem o mesmo número de prótons. Primeiro 4, a massa de um átomo é a soma dos prótons e os nêutrons. O átomo 1 tem massa 79, o átomo 2 tem massa 79, né? Então,
deveria ser aqui, né, o mesmo, o 1 e o 2, tá, pessoal, que tem a mesma massa. Aqui a alternativa não tá certo, o 2 e o 4, ó, o 2 e o 4, ele tem massas diferentes, ó. Aqui são 79 e aqui 78, tá? A alternativa aqui não é a letra A, aliás, não tem nenhuma alternativa aqui, ó, tá? Então, o que seria a resposta certa é o 1 e o 2, que tem o mesmo número de massa, tá? Ó, aqui o 1 é 79 e o 2 79, conforme a gente vê aqui, ó, o item átomo 1 e átomo 2. Então, considerando os dados da tabela, o átomo isótopo de 1, o átomo isótopo de 1 é o 1 e o 4, tá? O isótopo de 1 é o 4. E o átomo que tem o mesmo número de massa do 1 é o 2. Então, ó, 4 e 2. Então é isso que ele está pedindo, tá? 4 é o que tem o mesmo número de isótopos, é o isótopo, e o 2 é o isóbaro, ok? A gente confundiu um pouco aí, mas é isso daí, tá, pessoal? A alternativa é A. O átomo que é isótopo é o 4. O átomo que é isóbaro é o 2, ok? Tranquilo aí? Então, a gente viu aí. Próximo. 8. Prótons e nêutrons são constituídos de partículas chamadas quarks. Os quarks U e D. O próton é formado por 2 quarks de tipo U e um quark do tipo D, enquanto o nêutron é formado por 2 quarks do tipo D e um do tipo U. Se a carga elétrica do próton é igual a uma unidade de carga e a do nêutron é igual a 0, as cargas de U e D valem respectivamente. Vamos lá, essa é mais algébrica, né, pessoal? Então vamos lá. Se o próton possui carga elétrica de uma unidade, a soma dos seus quarks, né, do próton deve ser 1. Então olha só, próton 2 quarks U e 1 quark D. Então 2 vezes U mais 1 vezes D é igual a 1. Tudo bem? Ó, o próton possui 2 quarks U e 1 quark D. Então 2 vezes U mais 1 vezes D, tá? Que é igual a 1. O nêutron possui carga 0, tá? A carga do nêutron é 0. Ele possui 2 quarks D e 1 U. Então 2 vezes D mais 1 vezes U é igual a 0, tá? Montando um sistema entre as duas equações, pessoal, a gente tem, ó, 2U mais D igual a 1, 1U mais 2D igual a 0, tá? Aí o que ele fez aqui, galera? No segundo aqui, ele multiplicou por 2, tá? Multiplicou por 2. Então vamos lá, ó. Multiplicando por 2, a primeira equação, a gente vai ter 4U mais 2D igual a 2. E aqui embaixo, ele multiplicou por menos 1, tá? Então menos 1U menos 2D igual a 0. Daí ele somou as duas, ó. Aqui vai dar 3U, tá? E corta o D aqui, igual a 2, 3U igual a 2. Por que ele multiplicou, né? Por que ele multiplicou essa daqui por 2, a equação 1 por 2, e essa por menos 1? Para poder anular o D, tá? Para ele cortar o D. Então aqui ia ficar 2D, ó, mais 2D, multiplicou por menos 1 para cancelar o D. Então 3U é igual a 2, U então vai ser igual a mais 2 terços, tá? Aí ele pegou a equação 2, tá? Essa equação aqui, e substituiu o valor de U que ele encontrou aqui. Então, mais 2 terços mais 2D é igual a 0. D vai ser igual a menos 1 terço. Então, assim, ele determina o valor aí de U e de D, ok? A alternativa correta é a alternativa D, ok? 9. Um átomo de elemento químico X perde 3 elétrons para formar o cátion X3+, com 21 elétrons, tá? Então, o cátion X3+ tem 21 elétrons. O elemento X é isótopo do elemento W, que possui 32 nêutrons. Outro átomo do elemento químico Y possui número de massa A igual a 55, sendo isóbaro do elemento químico X. Com base nas informações fornecidas, determine o número de massa do elemento químico W. Então vamos lá, ó. Ele fala o seguinte, ó: se X3+ possui 21 elétrons, pode-se afirmar que seu átomo neutro possui 24. Por quê? O X3+ perdeu 3 elétrons, né?
no seu estado fundamental, ele não teria perdido esses 3 elétrons, ele teria 3 elétrons a mais, então teria 24 elétrons, tá? E aí, se ele tem 24 elétrons, ele tem 24 prótons no seu estado fundamental. Como X e W são isótopos, W também possui 24 elétrons, ok? Ou desculpa, 24 prótons, tá? Eles são isótopos. Se esse tem 24 prótons, esse também tem 24 prótons, tá? E ele disse o seguinte, ó, ele disse que o número de massa aqui, ó, né? Ele falou assim, ó, ele possui 32 nêutrons, tá? Então, se ele tem 24 prótons e 32 nêutrons, qual que vai ser a massa dele? 56, 32 mais 24, ok? Então, a gente encontra o número de prótons de W, né, pelo X, porque são isótopos, e o número de nêutrons foi dado aqui, ok? Então, a massa aí de W vai ser 56. E por último, 10 aí, um modelo relativamente simples para o átomo, o descreve como constituído por um núcleo contendo prótons e nêutrons e elétrons girando ao redor do núcleo. Um dos isótopos do elemento ferro é representado pelo símbolo Fe5626, tá? Em alguns compostos, como a hemoglobina do sangue, o ferro encontra-se no estado de oxidação mais 2, então é ferro mais 2. Considerando somente o isótopo mencionado, é correto afirmar que o íon ferro 2+, o número de nêutrons é 56, o de prótons é 26 e os de elétrons é 24. Pessoal, vamos lá, ó. Pegando o ferro neutro, tá? Se ele é 2+, ele perdeu 2 elétrons, então ele tem 56 de massa, 26 prótons e 24 elétrons, tá? E aí ele vai ter quantos nêutrons? 30 nêutrons, ó, tá? Então vão ser 30 nêutrons, 26 prótons e 24 elétrons. O número de nêutrons é 56? Não, né? O número de 56 é o número de massa, tá? O número de nêutrons somados aos prótons é 56 e o número de elétrons é 24? Sim, ó. Prótons mais nêutrons é a massa, ele tem massa 56. E tem 24 prótons, 24 elétrons, por quê? Ele, no seu estado fundamental, ele tem 26, mas ele perdeu 2 porque é 2+, ficou com 24. Alternativa correta, alternativa B, ok? Galera, a gente terminou aqui o módulo 5, tá? De revisão aí de Química 1, tá? Espero ter deixado claro aí para vocês. A gente vai fazer uma live, ok? Sobre esses exercícios na quarta-feira, ok? E na sexta-feira. Então, qualquer dúvida que tiver a respeito desses exercícios ou qualquer outra dúvida que a gente tiver, a gente já falou nas outras lives, a gente posta lá, vamos participar da aula para postar lá e tirar as dúvidas, ok? Agradeço imensamente, um grande abraço e tchau, tchau!